Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como O Perigo do Pecado Não Confessado. Enquanto fiquei em silêncio, os meus ossos envelheceram pelo meu rugido todo dia. Salmo capítulo 32, versículo 3. É bem sabido que em casos comuns, a tristeza que é mantida dentro do peito cresce mais e mais intensamente. É um grande alívio derramar lágrimas, dar vazão ao coração. Às vezes temos pena daqueles que choram, mas há uma tristeza muito profunda para as lágrimas que é muito mais digna de compaixão. Deveríamos ter mais pena daqueles que não conseguem chorar. Uma tristeza seca é terrível, mas um brilho claro geralmente segue a chuva de lágrimas. Lágrimas são coisas esperançosas. Elas são as gotas de orvalho da manhã prevendo o dia que virá. Assim também é um grande consolo contar sua história a um amigo. Não sei se não seria um conforto, até mesmo, contá-la a uma criança pequena, mesmo que a criança não pudesse entender você. Há algo em contar sua tristeza e deixá-la sair. Caso contrário, é como um lago de montanha que não tem saída, no qual as chuvas descem e as torrentes correm, e por fim, as margens são quebradas e uma inundação é causada. É bom para você deixar sua alma fluir em palavras quanto às suas tristezas comuns. Uma ferida purulenta é perigosa. Muitos perderam a razão porque tinham bons motivos para contar suas tristezas, mas não tinham motivo suficiente para fazê-lo. Muita conversa tem muito pecado, mas um coração cheio de agonia deve falar ou explodir. Portanto, deixe-o falar e até mesmo se repetir, pois ao fazê-lo, ele se esgotará. A tristeza chora e gasta sua amargura em lágrimas. Minha criança da tristeza, chore a plenitude de sua dor apaixonada e afoga em lágrimas a amargura dos anos solitários. Agora, no entanto, pensaremos em tristezas espirituais e a estas a mesma regra se aplica. Quando eu guardei silêncio e não derramei minha tristeza quando deveria tê-la confessado, meus ossos envelheceram pelo meu rugido o dia todo. Não é uma grande misericórdia para nós termos o livro dos Salmos e a vida de um homem como Davi? As biografias da maioria das pessoas, hoje em dia, são como os retratos de uma geração passada, quando a arte da bajulação a óleo estava no auge. Não há maior trapaça do que uma biografia moderna. Não é o homem, de forma alguma, mas o que ele poderia ter sido, se não tivesse sido outra coisa. Ele lhes dá uma mecha de seu cabelo, ou sua peruca, ou seu velho casaco, mas raramente um homem. Eles fazem grandes volumes de uma pilha de suas cartas que deveriam ter sido queimadas e copiam pequenos pedaços de imagens que eles costumavam desenhar para amigos, e nem as cartas, nem os esboços deveriam ter sido publicados. Como ladrões, eles invadem o quarto de um homem e roubam suas coisas escondidas. Eles mostram aos olhos do público o que era para a privacidade apenas e expõem os segredos do coração e da lareira do homem. Coisas que o homem nunca teria desenhado ou escrito se tivesse pensado que elas encontrariam os olhos do público. São arrastadas e trazidas à tona como coisas preciosas. E assim são, mas bobagens preciosas. Não temos biógrafos hoje em dia. Quando Boswell morreu, o maior de todos os biógrafos morreu, e ele não estava muito longe de ser um tolo. Se um homem vive uma vida nobre, ele pode muito bem recuar diante da morte, porque ele sabe o que será dele. Hoje em dia, quando os escritores de suas memórias o desenterram e o despedaçam.
Os Salmos de Davi são seu melhor memorial. Lá você não tem o exterior do homem, mas sua alma interior. Eles não revelam as manifestações externas do homem, mas você vê o coração do homem, o Davi interior, o Davi que gemeu e o Davi que chorou. Você vê o Davi que suspirou e o Davi que pecou, o Davi que ansiava por Deus e o Davi que foi devorado pelo zelo da casa de Deus, o homem que nasceu em pecado e gemeu pelo pecado, e ainda assim foi um homem segundo o coração de Deus. Que autobiografia maravilhosa de uma vida maravilhosa é o livro dos Salmos. Davi era um homem multifacetado e sua vida era como a vida de nosso Senhor nesse aspecto, que parecia compreender as vidas de todos os outros homens dentro de si. Não há homem, suponho, que tenha conhecido o Senhor em qualquer época desde que Davi escreveu, mas tenha se visto nos Salmos de Davi como em um espelho e tenha dito a si mesmo: este homem sabe tudo sobre mim. Ele esteve em cada cômodo da minha alma, em seu porão mais baixo e em sua torre mais alta. Ele esteve comigo nas tocas do meu pecado inato e nos palácios da minha comunhão com Cristo, de onde olhei para a glória de Deus. Aqui está um homem que parece ser, não um, mas o epítome de toda a humanidade. Embora lamentemos o pecado de Davi, ainda assim agradecemos a Deus que isso foi permitido, pois se ele não tivesse caído, ele não teria sido capaz de nos ajudar quando estamos conscientes da transgressão. Ele não poderia ter descrito tão minuciosamente nossas tristezas se não tivesse sentido o mesmo. Davi viveu a esse respeito para os outros, assim como para si mesmo. Sou grato que Davi teve permissão para tentar o experimento do silêncio após seu grande pecado, pois ele agora nos contará o que resultou disso. Quando guardei silêncio, meus ossos envelheceram pelo meu rugido o dia todo. Vamos pensar no Filho de Deus. Filhos de Deus pecam. Alguns deles alegaram estar bem livres dele, mas não direi mais nada, mas acho que pecaram quando falaram de forma tão elevada. Os filhos de Deus pecam, pois ainda estão no corpo. Se estiverem em um estado correto de coração, lamentarão sobre isso e será o fardo de suas vidas. Oh, que pudessem viver sem pecado! E é isso que eles suspiram e nunca podem estar totalmente contentes até que o obtenham. Eles não se desculpam dizendo: não posso ser perfeito, mas sentem que sua incapacidade é seu pecado. Eles consideram cada transgressão e tendência ao pecado como uma falta grave e lamentam sobre isso dia após dia. Eles seriam santos como Cristo é santo. Querer estar presente com eles, mas como realizar o que desejam, eles não encontram. Agora, quando o Filho de Deus peca, a coisa certa para ele fazer é imediatamente ir e contar ao seu Pai Celestial. Assim que estivermos conscientes do pecado, a coisa certa não é começar a raciocinar com o pecado ou esperar até que tenhamos nos trazido a um estado de coração adequado sobre ele, mas ir imediatamente e confessar a transgressão ao Senhor. Então e ali. O pecado não chegará a nenhuma cabeça muito grande no coração de um homem que faz isso continuamente. Deus nunca terá grandes castigos reservados para aqueles que são confessores rápidos do pecado. Você sabe como é com seu filho. Houve algo quebrado talvez por descuido. Houve alguma violação de uma regra da casa. Mas se ele vem e pega você pela manga e diz: pai ou mãe, sinto muito por ter feito algo errado. Ora, você sabe, enquanto você se lamenta que ele tenha transgredido, você fica feliz em pensar que seu coração está tão certo que, sem ser questionado, ele vem por conta própria e lhe diz tão francamente que estava errado. Seja qual for a tristeza que você possa sentir sobre sua falha,
Você sente uma alegria maior na fraqueza de sua confissão e na ternura de sua consciência. E você o perdoou, tenho certeza, antes que ele tenha chegado à metade de seu reconhecimento de coração aberto. Você sente que não pode ficar com raiva de uma criança tão franca e penitente. Embora às vezes você tenha que fazer cara feia, balançar a cabeça e repreender um pouco, ainda assim, se os olhinhos se encherem de lágrimas e a confissão se tornar ainda mais aberta e a tristeza ainda mais evidente, não é difícil movê-lo a dar um beijo na criança e mandá-la embora com "vá e não peque mais. Eu te perdoei." Nosso Pai Celestial é um Pai muito mais terno do que qualquer um de nós e, portanto, se nós, sendo maus, sabemos como dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial nos perdoará nossas ofensas? Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E, portanto, ele tem compaixão dos filhos dos homens quando eles reconhecem suas ofensas. Não estamos mais prontos para perdoar nossos filhos do que nosso Pai Celestial está pronto para nos perdoar. Podemos ter certeza disso. E assim, se for nosso hábito, e eu confio que seja, nunca permitir que a culpa recaia sobre nossas consciências, mas ir assim que tivermos consciência de uma falta e admiti-la diante do Senhor, pedindo perdão a Ele por amor a Jesus. Não haverá grande dano a nós mesmos e a ira do Senhor não se acenderá contra nós e nem castigos severos nos acontecerão. Podemos suportar aflições agudas, porque elas são frequentemente enviadas para outro propósito, mas não teremos visitas de ira paterna. Muitas provações não são enviadas para castigos, mas como preparações para maior utilidade, pois todo ramo que dá fruto, ele purga, evidentemente não por causa de qualquer ofensa no ramo, mas mesmo porque o ramo é bom e dá fruto, e, portanto, é permitido o privilégio especial da faca de poda para que ele possa produzir mais frutos. A confissão rápida e completa não evitará tribulações que são destinadas meramente para a instrução, mas evitará provações que são destinadas como castigos severos, e isso não será um benefício pequeno. Davi não orou: "Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu ardente desagrado?" Agora, às vezes acontece que os filhos de Deus, quando fizeram algo errado, especialmente se fizerem algo muito, muito errado, não vão e confessam. Quando há mais necessidade de confissão, geralmente há maior lentidão em fazê-la. Foi assim no caso de Davi. Ai, quão vilmente ele caiu! Nunca é de propósito tentar desculpar o pecado de Davi. Há certas circunstâncias atenuantes, mas ele nunca as mencionou e, portanto, não precisamos. De fato, se Davi estivesse aqui esta noite e começássemos a desculpar seu pecado, ele se levantaria com lágrimas nos olhos e diria: "Pelo amor de Deus, não tente. Deixe-o ficar em toda a sua deformidade, para que o poder da misericórdia de Deus possa ser visto mais claramente ao me lavar e me tornar mais branco do que a neve." Mas o coração de Davi, às vezes, era muito mau. Era sadio para com Deus como regra. Havia um profundo amor a Deus sempre ali, mas ele havia se tornado coberto e incrustado com o que sempre foi o grande assédio de Davi: as fortes paixões de sua natureza impulsiva. Ele havia seguido, em certa medida, o mau exemplo de reis vizinhos ao tomar várias esposas para si mesmo, e isso havia alimentado, em vez de conter, suas tendências naturais. E, finalmente, em uma hora ruim, ele caiu em um crime de profunda tintura. Ele sabia que estava fazendo algo errado. Ele pecou contra a luz e o conhecimento. Mas, infelizmente,
ele não se apressou para seu Deus e confessou o crime grave. Acho que posso ver porque ele não poderia ter ido direto do pecado para a confissão, pois o pecado impediu a confissão. O pecado cegou os olhos, entorpeceu a consciência e entorpeceu toda a natureza espiritual de Davi. Portanto, ele não confessou imediatamente, mas certamente sentiu como se devesse admitir a falha quando chegou a hora da oração. Não tenho dúvidas de que Davi orava de certa forma, mas ele deve ter apresentado orações muito formais e mutiladas, desde que se recusou a reconhecer sua transgressão. Quando chegou a hora de Davi dedilhar sua harpa, talvez ele o tenha feito e cantado uma canção ou um salmo, mas ele nunca conseguiu alcançar a essência do verdadeiro louvor, derramando seu coração diante de Deus, enquanto o pecado imundo estava escondido em seu peito. Como poderia? Seus salmos e suas orações eram silêncio diante de Deus. Qualquer som que ele fizesse, pois seu coração não falava e Deus não o ouvia. Por mais doce que fosse o tom ou a melodia, suas canções não eram nada para o Altíssimo, pois seu coração estava em silêncio. E por que ele estava em silêncio quando sabia que estava errado? Por que ele não foi a Deus imediatamente? Bem, foi em parte porque ele estava estupefato por seu pecado. Ele estava fascinado, cativado e mantido em cativeiro por ele. Ó, irmãos e irmãs, cuidado com o olho da serpente do pecado. É perigoso até mesmo olhar para o pecado, pois olhar leva ao desejo. Um olhar para o pecado geralmente leva a uma cobiça pelo pecado, e isso logo amadurece na indulgência real. Nenhum homem sequer pensa em pecado sem dano. Vi uma fotografia magnífica em Roma, uma das melhores que já vi, e bem no meio havia a marca espectral de uma carroça e 2 bois repetidas muitas vezes. O artista tentou tirá-la, mas o traço permaneceu. Enquanto seu prato estava exposto para capturar a vista, a carroça e os bois atravessaram a cena e eram indeléveis. Muitas vezes, na fotografia de um belo edifício, você verá a sombra de um homem que passou, representando por uma espécie de figura fantasmagórica. Em nossa luta, todo pensamento pecaminoso deixa uma marca e uma mancha que nos pede para chorá-la. Não, precisa do sangue de Cristo para lavá-la. Começamos pensando no pecado e então desejamos um pouco o pecado. Em seguida, entramos em comunhão com o pecado e então entramos no pecado. E o pecado entra em nós e ficamos como carvalho nele. Foi o que Davi fez. Ele não sentiu a princípio, mas lá estava ele, mergulhado nas profundezas do mal. Em tal estado, o pecado não parece pesado. Um homem com um balde de água na cabeça sente que é pesado, mas se ele mergulha, ele não sente o peso da água acima dele, porque ele está realmente dentro dela e cercado por ela. Quando o homem mergulha no pecado, ele não sente o peso do pecado como se sente quando está fora daquele elemento terrível. Mas então, pela graça de Deus, ele é sobrecarregado por ele. Então Davi não sentiu sua culpa a princípio. Ele sabia que tinha feito algo errado, mas não percebeu a hediondez excessiva de sua má ação e, portanto, não a confessou. Em seguida, havia muito orgulho no coração de Davi. Você tem um filho que, quando ofende, sabe que está errado, mas não admite? Se sim, você fala com ele, mas ele não fala. Ele fica bem quieto, ou se fala, não é da maneira certa. Ele faz algum discurso travesso, obstinado e cabeça dura. Você não consegue fazê-lo dizer: pai, eu fiz algo errado. Ele tenta se desculpar desta ou daquela maneira. Talvez ele negue parcialmente a falha e apenas mencione certas coisas que outras pessoas fizeram, como desculpa para si mesmo. Agora,
O que nossos filhos fazem conosco, nós frequentemente fazemos a Deus. Nós o colocamos de mau humor diante dele. Lembro-me bem de uma história de um homem cristão respeitável que, em certa ocasião, foi traído para beber. Ele estava há muito tempo em angústia mental sobre o seu pecado. Ele estava bêbado, mas quando alguns dos oficiais da igreja falaram sobre isso, como ele disse que estava ultrapassado e acrescentou que um pouco o afetou. Acho que foi isso que ele disse. E ele alegou que alguns outros também tinham sido ultrapassados, e ele não via por que tal atenção deveria ser dado a um pequeno deslize. Tudo isso ele disse para deixar uma brecha para si mesmo. Quando ele terminou de dizer isso, ele acrescentou: bem, ele não sabia. Ele não acreditava que estava bêbado. Ele tinha certeza de que ninguém poderia provar que ele estava, embora ele pudesse ter tomado um pouco mais do que era bom para ele. Sua língua falava dessa forma, mas seu coração sabia melhor. Ele era um filho de Deus e sabia que estava errado. Ele nunca obteve paz fazendo essas autodefesas chocantes. Ele estava, de fato, terrivelmente torturado em sua alma, até que, finalmente, ele se ajoelhou e disse: Senhor, eu estava bêbado. Não adianta negar. Eu, que sou teu servo, estava bêbado. Perdoe-me por tua misericórdia e me impede, de agora em diante, de sequer provar do cálice inebriante. Ele honestamente confessou sua transgressão e um doce senso de perdão seguiu imediatamente. Alguns professores levam muito tempo para chegar a esse ponto. Chamamos nosso pecado por algum outro nome e imaginamos que ele não é tão ruim em nós quanto seria em outros. Oh, as maneiras que temos de tentar atenuar e, o mau humor que às vezes tem sido colocado e levado por dias e dias juntos diante do Deus vivo pelos filhos de Deus. E o mau humor que às vezes tem sido colocado e levado por dias e dias juntos diante do Deus vivo pelos filhos de Deus, quando eles caíram em um mau humor. Não tenho dúvidas de que alguns ficaram em silêncio diante de Deus por um tempo, quanto à confissão de seus erros por causa do medo. Eles não conseguiam acreditar que, afinal, seu pai os amava. Eles pensavam que se confessassem, receberiam uma sentença pesada e seriam dominados pela ira. Davi muitas vezes olhou para o rosto de Deus e conheceu seu amor, mas agora que ele havia jogado poeira em seus próprios olhos, ele não conseguia ver o rosto de Deus. Ele só sentiu a mão castigadora de Deus, pois ele diz: dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha umidade se transformou em seca de verão. O sol o queimou, mas não lhe proporcionou nada do brilho do sol da face de Deus. A descrença certamente seguirá o pecado do tipo cometido por Davi. Quando isso trouxe mau humor de temperamento, então começamos a pensar que Deus lida duramente conosco, enquanto somos nós que estamos lidando duramente com Ele. Se confessássemos, tudo ficaria bem, mas há a parte difícil. Não é se Ele perdoasse, pois Ele está pronto para apagar as transgressões de seu povo. A dificuldade está em se cremos em seu amor. Há muito do fariseu em muitos cristãos. Você pode questionar a declaração, mas eu não me perguntaria se há muito do fariseu em você, ou então você não teria duvidado da afirmação. Você é tão fariseu que não se considera um fariseu, mas somos propensos a começar a pensar: certamente, eu, em tal época, era um objeto digno do amor de Deus, mas agora não sou. Então você foi uma maravilha de bondade e maravilhosamente digno e excelente? Não acredite, meu caro irmão, talvez você fosse tão mau quando não transgredia abertamente quanto é agora,
pois então sua doença pode ter tomado a forma de orgulho, e embora agora tenha tomado outra forma, pode não ser pior, pois o orgulho é tão condenável quanto qualquer outra forma de pecado. Aquele que diz a si mesmo: eu sou justo, posso estar diante de Deus e merecer seu amor, está tão certamente perdido como se tivesse caído em pecado grave. Tome cuidado com o fariseu que espreita dentro de você. De qualquer forma, qualquer que tenha sido o motivo, Davi ficou em silêncio sobre seu pecado por um longo tempo. O resultado disso foi que sua tristeza piorou cada vez mais. Ele não conseguia orar. Ele tentou orar, mas como não confessava seu pecado, ele ficou preso em sua garganta. E até que isso fosse dito, ele não conseguia orar. Mas ainda assim, ele precisava orar. Então ele começou a rugir. Ou seja, era uma oração tão inarticulada e indistinta, e havia tanto de sua alma nela, que ele a chama de rugido de uma besta, em vez de oração de um homem. Sua tristeza interior por seu pecado não confessado era tanta que seus ossos começaram a envelhecer. Eles são os pilares da casa, a parte mais forte de todo o sistema, mas até eles pareciam que iriam decair. Ele foi trazido para a saúde do corpo doente através do tormento de sua mente. Ele não conseguia encontrar paz e ainda assim não ia confessar o pecado. Ele ainda estava olhando para Deus, não como um pecador, mas como um salvo, e falando com Deus como se fosse justo, enquanto ao mesmo tempo seu pecado o esmagava. Durante todo esse tempo, eu digo, sua tristeza se acumulava e havia apenas uma cura para ela. Ele deveria ter confessado ao Senhor. Assim que foi confessado, ele foi perdoado. Quão rápido foi aquele ato de anistia e esquecimento. Davi disse: eu pequei. E Natã disse: o Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá. Se o perdão está tão próximo, quem demoraria um momento? Quem entre nós não iria imediatamente recorrer ao nosso Pai Celestial com a cabeça em seu seio, soluçar a confissão do nosso pecado? Porque Ele está tão pronto para perdoar, devemos estar pronto para confessar. Posso estar me dirigindo a um filho de Deus ou alguém que pensava ser um filho de Deus que caiu gravemente. Meus irmãos e irmãs, vão com pressa ao seu Senhor e reconheçam sua iniquidade. Ele ordena que você venha. Apenas confesse sua iniquidade na qual você transgrediu contra o Senhor e Ele terá misericórdia de você agora. E que alívio é quando você descarregar a carga e quando a voz da misericórdia diz: você está perdoado, vá em paz. O que eu daria por isso, diz alguém. Bem, você não precisa dar nada, apenas confesse. E se você confessar no ouvido de Deus, com fé em seu querido Filho, pelo amor de Jesus, Ele o aceitará e selará seu perdão em sua alma. Venha e alivie seu espírito aos pés sangrentos do Redentor e pule de alegria. Assim, tentei encorajar os próprios filhos do Senhor a confessar seus pecados. Não sei para quem essas palavras são particularmente destinadas, mas sou levado a dizê-las, pois trabalho sob a forte impressão de que há algum filho de Deus aqui que está quase desesperando da misericórdia do Senhor e que está bem perto de renunciar à sua profissão de religião, porque teme que a misericórdia do Senhor tenha desaparecido para sempre. Meu caro amigo, não julgue tão duramente aquele que ainda o ama. Ele não nos amou quando estávamos mortos em delitos e pecados? E Ele não nos amará se agora o nosso pecado nos feriu novamente? Ele nunca nos amou porque éramos bons e, portanto, como Ele sabia tudo o que deveríamos ser, Ele não mudará em sua afeição.
Ele prova o seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu pelos ímpios, morreu por nós como pecadores. Se você nunca veio a Ele, se toda a sua religião tem sido um erro, não comece a discutir sobre esse assunto, mas venha a Jesus agora, pela primeira vez. Muitas e muitas dezenas de vezes eu fiz isso. Quando o diabo disse: sua fé tem sido mera ilusão e sua experiência tem sido uma ficção, eu respondi: não vou discutir com você, Senhor Diabo, mas irei a Cristo como um pecador, pois sei que ele veio para buscar e salvar pecadores, mesmo os perdidos como eu. E humildemente pedirei a ele novamente para ser meu Salvador. Esse é um atalho para o conforto, que o Espírito conduz a ele. Não se deixe confundir por sugestões satânicas, mas venha Jesus novamente e novamente e novamente, a quem se aproximando como uma pedra viva, olhando para Jesus, não tendo olhado uma vez, mas continuamente olhando e confiando nele.